Nós vamos esta manhã dar continuidade a uma série que eu tenho estado a falar já há algum tempo sobre a vida de José. Alguns de vocês provavelmente até já se tinham esquecido deste assunto, porque eu fiz um longo interregno sobre esta matéria durante todo este período de verão. E eu iria começar por pegar um pouco mais atrás, para apanharmos o fio à meada. Entretanto, eu gostaria de começar por relembrar que nós estamos a estudar a vida de José, mas estamos a estudar a vida de José como uma figura do Senhor Jesus Cristo. E, como eu já tive a ocasião de dizer, nós não temos na Bíblia melhor figura, ou melhor tipo, ou melhor sombra do Senhor Jesus Cristo do que a personagem chamada José, mais conhecida por José no Egito. De facto, ele é uma figura, é um tipo admirável do Senhor Jesus Cristo. Existem muitos outros tipos na Bíblia, que a Bíblia própria estabelece como tipos, claramente, do Senhor Jesus Cristo. Estamos a falar, por exemplo, de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Portanto, ele estabeleceu, o Senhor Jesus Cristo, uma relação entre Salomão e ele próprio. E temos muitas outras figuras, desde Adão. Temos várias personagens que, de facto, são uma figura do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto começa com um texto na Bíblia que está em João 5,39, que eu passo a citar, que diz assim, e vocês ouvem: examinai as Escrituras, disse o Senhor Jesus Cristo, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Este texto da Bíblia é, de facto, um texto lapidar que é muito importante perceber. O Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer, está aqui a falar acerca da importância de nós examinarmos a Bíblia e de verificarmos na Bíblia, pelo exame que efetuamos à Bíblia, que as Escrituras falam dele. Portanto, toda a Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. E deixar-me dizer uma coisa muito importante. A palavra no grego, para examinar, é uma palavra que é um termo de caça. Eu, como sou africano, eu nasci em Moçambique, e andei na caça. E andei na caça grossa. Agora não vou pensar que eu era um grande caçador. Quando se fala em caçadores e pescadores, são grandes mentirosos. Não é essa a ideia que eu quero fazer passar. Eu não fui nenhum grande caçador, nem pequeno caçador, e eu apenas acompanhei grandes caçadores, um dos quais o meu pai, na caça, em Moçambique. E o meu pai foi mesmo um grande caçador. E eu era pequeno e por várias vezes acompanhei-os na caça. E sabem que o termo aqui, examinai, é um termo de caça. É o termo utilizado pelos batedores da caça. E quem são os batedores da caça? Os batedores da caça são aqueles que são peritos no terreno em examinar minuciosamente os vestígios da caça que passou por ali. E eu recordo-me de uma das ocasiões, só para vocês terem uma pequena ideia, um dia, até era de dia, e eu cacei à noite, quer dizer, acompanhei-os caçavam. À noite também, a caça à noite, lá em África, e só para vocês terem uma ideia, uma vez apanhei uma gazela à mão. Uma gazela pequenina. Que lamentavelmente eles mataram a mãe. E depois veio para casa e cuidava da gazela. Ao menos isso. Eu hoje não meti nessas avarias, também não tinha luz. Mas pronto. Também não quer dizer que aquilo em si seja mau, porque a caça servia para a alimentação de muita gente. E vocês também caçam de outra maneira no prato, não é? As galinhas e os cabritos e etc. Mas o que eu quero dizer é que houve um dia que eu fui durante o dia, e nesse dia, durante o dia, mas no Egito, eu curiosamente ia dentro da cabine, às vezes vinha cá atrás, mas ia na cabine e de repente bateram, porque os que iam lá atrás bateram na cabine e o condutor já sabia que tinha que parar. Parou e depois eles disseram: acabou de passar aqui uma manada de búfalos e ali atravessar a picada e portanto eles pararam e foram no encalço da manada de búfalos. E
E eles deixaram-me no carro, nunca me esqueço disto, deixaram-me no carro, eu fiquei sozinho no carro. Mas eu também já não era nenhum bebê. Isto quando aconteceu, eu devia ter para aí uns 13 anos, suponho. Fiquei no carro e achei piada, porque nunca mais me esqueço disto, porque me deixaram comigo uma pistola, daquelas pistolas tipo faroeste mesmo, tem um cano para aí deste tamanho, um cano muito grande. E um dia estava nos Estados Unidos numa ação de formação em Nova Iorque, e o professor era do Texas, e eu virei para o professor e disse assim: "Ei, professor do Texas, big hat, grandes chapéus." E ele virou-se para mim e disse assim: "And big guns." E grandes armas, grandes pistolas. E de facto eu tinha uma pistola dessas comigo. E eles disseram: "Olha, se houver algum problema, tens aqui a pistola disparada, né?" Mas era de facto uma pistola grande, nunca mais me esqueço. Mas eles lá foram atrás da manada, e os peritos, os batedores, sabiam que a manada tinha acabado de passar ali momentos antes. E por isso valia a pena parar ali e seguir as pegadas da manada. E eles foram por ali fora atrás da manada. E depois acontece isto. Há sítios em que os terrenos são pedregosos, e mesmo as manadas passam por cima de rochas. E depois é muito difícil, a partir dali, seguir as pegadas e saber para onde é que eles foram. Mas eles são tão peritos que eles veem onde os nossos olhos normais não veem. E eles são muito minuciosos a ver as pegadas e a descobrir por onde é que elas passaram. E o termo que o Senhor utiliza na Bíblia é exatamente este, do batedor da caça, que examina com minúcia e que vê onde mais ninguém vê. E nós precisamos de examinar a Bíblia e ver na Bíblia o que os outros normalmente não veem. E neste caso, examinai, disse ele, porque a Bíblia fala de mim. E nós vemos que Jesus Cristo é de facto o tema da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. De modo que quando nós analisamos a vida de José, nós podemos ver a figura de Cristo de uma forma admirável. Nós resolvemos ver mais de 100 pontos de paralelismo entre José e o Senhor Jesus Cristo, e nós neste momento estamos praticamente a metade, vamos no ponto 40 e tal, mas eu gostava de dizer o seguinte, antes de avançar. Eu tenho que fazer aqui este parênteses que me parece importante neste momento. Vocês sabem que nós primamos por procurar manejar bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade significa dividir bem a palavra da verdade. Há muitas pessoas que chegam à Bíblia e pensam que a Bíblia é assim, tipo uma autoestrada sem sinais, ou uma estrada sem sinais. Mas a Bíblia é uma estrada que tem muitos sinais, e nós temos que respeitar os sinais da Bíblia, senão podemos ter acidentes. E muitos têm naufragado na Bíblia, porque não respeitam os sinais da Bíblia. E nós precisamos de ser firmes nisso. Por causa de nós procurarmos ter cuidado de manejar bem a Bíblia, de arrumar bem a Bíblia, e de procurar saber com exatidão o que é que a Bíblia, o que é que na Bíblia diz respeito a nós como Igreja, Corpo de Cristo, e procurar claramente distinguir aquilo que, apesar de estar na Bíblia, não diz respeito à Igreja, Corpo de Cristo. Muitos acusam-nos de nós como que mutilarmos a Bíblia. E alguns até chegam a ter expressões do género que a minha Bíblia é completa, como se eu tivesse uma Bíblia incompleta. Mas eu quero dizer isto porque isto é muito importante. O que é que eles querem dizer com isto? Isto é má fé. E sabem por que é que eu digo que é má fé? E eu aproveito a ocasião de estarmos aqui a estar o livro de José para fazer este pequeno parênteses. Isto é má fé. É má fé porquê? Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: eles fazem sacrifícios de animais? Oferecem animais em sacrifícios? Não. Eles guardam a lei? Não. Mas a Bíblia manda fazer sacrifícios de animais. Mas a Bíblia manda guardar a lei. Então, seria justo eu estar a dizer que eles têm uma Bíblia mais pequena? Eu poderia utilizar o mesmo argumento. Não é justo. É má fé. E incoerência. É lançar areia para os olhos das pessoas
para as pessoas não tomem atenção àquilo que nós dizemos acerca do manejo correto das Escrituras. Queridos irmãos, que fique claro que nós, pela graça de Deus, que somos acusados, muitas vezes, de dizermos que temos uma Bíblia mais pequena, falamos mais, e eu digo isto com toda a segurança, da Bíblia toda, de certeza, do que eles. E estamos a falar do livro de Gênesis. E estamos a falar da vida de José. Nós prezamos muito, segundo a Timóteo 2,15, se não estou em erro, que diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas também prezamos muito, segundo a Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura, toda, não é parte dela, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E isto nós fazemos em toda a Bíblia. Agora, não me venham dizer que porque a Bíblia diz para oferecer sacrifícios de animais, tu deves oferecer sacrifícios de animais. Estou a falar de uma coisa básica, para que as pessoas percebam. Porque afinal, aqueles que não respeitam os sinais de trânsito e que dizem: para mim a Bíblia é só uma Bíblia e é de Gênesis Apocalipse, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, não. Quem é que disse que é tudo a mesma coisa? Eu queria fazer este reparo aqui parenteticamente e queria dizer que estamos à vontade para dizer que nós pregamos mais do Velho Testamento, mais da Bíblia toda, do que eles possam imaginar. Voltando à nossa passagem e voltando, portanto, a José. Eu vou pegar muito rapidamente e vou passar assim, vou procurar ser o mais rápido possível que eu puder, para apanharmos o fio à meada. No 39º ponto de paralelismo que nós vimos entre José e o Senhor Jesus Cristo, não é no 39º, perdão, eu peço perdão, ainda não é aqui que eu quero referir-me, mas antes, no 30º ponto, no 31º ponto, nós vemos que José foi altamente tentado para pecar e não pecou. E isso também é uma figura do Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, foi altamente tentado para pecar e não pecou. E particularmente a vitória de José na tentação sobre o pecado assume relevo porque a vitória dele sobre a tentação está em contraste com a tentação do irmão dele, chamado Judá, no capítulo 38 do livro de Gênesis, que também foi tentado e caiu. E arranjou um sério problema com a queda dele. E sobre isso nós falamos. E, portanto, a castidade de José está em contraste muito forte com o pecado de Judá que nós temos no capítulo 38. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto é, de facto, muito importante. Nós vermos estes aspectos. No capítulo 39 do livro de Gênesis, nos versículos 7, 10 e 12, rapidamente, capítulo 39, versículos 7, 10 e 12, lemos assim: e aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Reparem que José foi tentado 3 vezes, exatamente como a tentação sobre o Senhor Jesus Cristo foi tripla. O salto foi triplo. Primeiro ela disse: deita-te comigo. Depois nós lemos também no versículo, como eu disse, 10, e aconteceu que, falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ele. Ela estava sempre a tentá-lo. Além daquela primeira investida, havia uma segunda investida em que cada dia ela estava sempre a tentá-lo. E depois nós lemos, em terceiro lugar, no versículo 12, e ela pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. Terceira investida. E, portanto, nós vemos que José venceu em 3 investidas, e nisto José também é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. É também curioso que José, nós vemos a tentação de José não em Canaã, nós vemos a tentação de José não feita pelos seus irmãos, mas nós vemos ele ser tentado no Egito, na casa de Potifar.
onde esta mulher o tentou. E isto é simbólico também do facto da tentação do Senhor Jesus Cristo não ter sido feita pelos seus irmãos na carne, mas ter sido feito por Satanás, como nós sabemos. E o Egito é uma figura do mundo. E o Senhor Jesus Cristo venceu o príncipe deste mundo, Satanás, ao vencer a tentação. Eu gosto da expressão de José no versículo 9, diz ele: como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? É curioso que o Salmo 105, versículo 19, não vamos ler, diz assim, nós já passamos por lá: a palavra do Senhor o provou. Quando a Bíblia, no livro dos Salmos, fala dessa experiência de José lá atrás, a Bíblia diz: a palavra do Senhor o provou. E isto é significativo, porque foi pela mesma palavra que o Salvador impeliu o inimigo. E nós vemos uma relação intrínseca, o papel da palavra na vida de um e na vida do outro, na vida de José e na vida do Senhor Jesus Cristo. Em 32º lugar, nós vemos que José foi falsamente acusado. A acusação que fizeram sobre José era falsa, não era verídica, não era verdadeira. Ele foi acusado de ter abusado daquela mulher. Isso é mentira. Ela tentou abusar dele. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo também foi acusado falsamente. As acusações que fizeram contra o Senhor não eram verídicas. O Senhor Jesus Cristo, num ápice, poderia demonstrar a sua inocência e ao mesmo tempo mostrar e demonstrar a culpabilidade dos seus acusadores. Aquela que o acusava a José, que era a culpada. Aqueles que acusavam o Senhor Jesus Cristo, que eram os culpados. E nós vemos isto também, um paralelismo impressionante entre um e outro. Depois nós vemos que José não tentou defender-se. É uma coisa que para mim me impressiona na vida de José. Ele é acusado e não vemos o menor esboço da parte dele em tentar defender-se. E nisto também é uma figura admirável do Senhor Jesus Cristo, que foi tão acusado, e a Bíblia diz: ele não abriu a sua boca. E eu dou graças a Deus por o Senhor Jesus Cristo não ter aberto a boca. Porque ele abrisse a boca só podia dizer duas coisas. Ou ia dizer que era verdade, que não era. Ele não podia dizer que era verdade, porque não era verdade o que estavam a dizer. Ou ia dizer que era mentira. E ele não podia dizer isso. Porque não era mentira? Era. Mas ele não podia abrir a boca, porque estava a substituir-nos. E era verdade a nosso respeito. E é admirável nós vemos como é que o Senhor Jesus Cristo é uma figura de José, José é uma figura do Senhor Jesus Cristo a este respeito também. Ele não abriu a sua boca. Em 33º lugar. Portanto, em 32º lugar ele foi falsamente acusado. Em 33º lugar ele não tentou defender-se. Em 34º lugar ele foi lançado na prisão. E aqui, isto é algo que me impressiona imenso, que é nós vermos no capítulo 39 e versículo 20 do livro de Gênesis, nós lemos que o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E é curioso, no versículo 19, nós lermos assim, no versículo 19: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor, que era o capitão, o marido daquela mulher que o acusava, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, que eram falsas, mas ele não sabia. Quer dizer, ele não tinha testemunhado. Lemos assim: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo. Ela dizia assim: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo. E quando ela lhe disse isto, lemos aqui na Bíblia, quando ela fez queixa de José ao seu marido, a ira do capitão se acendeu. A ira
do capitão contra José se acendeu. Sabem qual era, numa situação normal, o que iria acontecer perante isto? José seria condenado à morte. Mas ele não foi condenado à morte. Numa situação normal, aquilo que, a ser verdade, aquilo que José tinha feito em relação àquela mulher, significava pena de morte. A ira dele acendeu-se do capitão. Mas eu queria chamar a vossa atenção para isto. Vamos ler outra vez, versículo 19. A sua ira se acendeu. E deixar-me dizer aqui um pequeno pormenor. Ponto. Não diz que se acendeu contra ele. Diz que a ira dele ficou indignado. Mas não diz que foi contra ele. Ele teria sido morto. Mas não foi morto. E porquê? Porque nós vemos no versículo 14 que José, que o capitão devia saber a peça que tinha lá em casa, a mulher que tinha. Porque o versículo 14 diz: chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, ela, quando José foi lá para casa, falou com os homens lá de casa, os servos que lá estavam, a respeito de José, e ela disse-lhes a eles, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, vede, o meu marido, subentende, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Vede o que o meu marido fez. Isto é conversa de uma mulher acerca do seu marido, para empregados, para servos, falando assim do seu marido, olha, vê lá o que o meu marido fez, vê lá o que ele fez. Trazendo este indivíduo aqui para casa para escarnecer de nós. Ou seja, ela devia ter um marido num mau conceito, ela devia saber disso, eu sabia a mulher que tinha. E porque eu sabia a mulher que tinha, ele provavelmente não acreditou no testemunho dela acerca de José. A ira dele acendeu-se. A indignação dele era grande. Mas eu tenho muitas dúvidas que a indignação dele fosse contra José. Porque, de facto, José não foi condenado à morte. Agora, nós sabemos que para salvar as aparências, e tantas vezes isto acontece para salvar as aparências, ele foi parar à prisão como Pilatos, não é? Pilatos, o que é que fez com o Senhor Jesus Cristo? Pilatos sabia que o Senhor Jesus Cristo era inocente, mas para salvar as aparências, ele foi preso. E nós vemos isso em João capítulo 19, versículos 4 a 6. Ele dizer, não acho meu crime algum, e nenhum crime acho meu. Lemos na Bíblia. Foi o que Pilatos disse. Eu estou convencido que nem Putifar, o capitão da guarda, nem Pilatos acreditaram na acusação. Pilatos também sabia bem qual era o caráter daqueles que acusavam Jesus. Eu não tenho dúvidas que ele sabia bem qual era o caráter daqueles indivíduos que estavam a acusar Jesus. Como Putifar sabia muito bem o caráter da mulher que tinha lá em casa. Mas para salvar as aparências, por razões políticas, o próprio nome de César estava a ser colocado em causa, o Senhor Jesus Cristo foi preso. 35º lugar. Nós vemos assim que desta maneira José, que é curioso, reparem, José é judeu. Ele é descendente de Abraão. Ele é descendente de Jacó. Descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E José, que é uma coisa curiosa, vai sofrer não apenas às mãos dos irmãos, e já falamos disso antes, mas vai sofrer às mãos dos gentios. O Senhor Jesus Cristo não apenas sofreu às mãos dos judeus, os seus irmãos na carne, mas sofreu também às mãos dos gentios. Nós lemos no Salmo 4, é baseado nos Salmos, mas nós lemos em Atos do Apóstolo, capítulo 4, citando os Salmos, nós lemos acerca do Senhor Jesus Cristo ser dito isto, que se juntaram a uma contra o Senhor. Os gentios, lemos ali, e os povos de Israel. E nós vemos isto, a figura perfeita na vida de José, como é que José sofre às mãos dos judeus, figurativamente falando, dos seus irmãos na carne, e agora às mãos dos gentios, os egípcios.
É muito importante vermos isto. Em 36º lugar, nós vemos que José sofreu severamente. E é maravilhoso, nós não vemos um queixume dele. Ele nunca se sente, ele não se queixa. Isto quanto o registro bíblico diz. E por isso é que ele se torna uma figura tão admirável. Porque quando nós pegamos em outros exemplos de figuras de Cristo na Bíblia, ou de tipos do Senhor Jesus Cristo, eles não são perfeitos, porque eles falharam aqui ou falharam ali. Por exemplo, David é uma figura do Senhor Jesus Cristo, mas David adulterou, David cometeu homicídio. Mas acerca de José, ele é impoluto, ele é irrepreensível, nós não encontramos nada para apontar a José. E o sofrimento a que ele foi sujeito foi severo. Porque nós lemos na Bíblia que a Bíblia fala em expressões deste tipo, todas as suas tribulações. Todas as suas tribulações. E a Bíblia diz que puseram os pés dele apertaram com grilhões. Lemos isto nos Salmos. E puseram em ferros. Ele sofreu quando esteve na prisão. Quão terrivelmente foi tratado o Nosso Senhor. José é uma figura dele. É claro que o Nosso Senhor foi muito mais maltratado do que isto. Quando lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça, etc. E o pregaram na cruz. Mas eu quero dizer que José é uma figura não é realidade, uma figura aponta para a realidade. Mas nós vemos o sofrimento dele. É curioso também que no capítulo 39 e no versículo 21, nós lemos: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ele achou... É maravilhoso nós vermos aqui neste texto que José ganhou o respeito do carcereiro. O Senhor Jesus Cristo também ganhou o respeito do centurião que estava lá na cruz. O carcereiro do Senhor Jesus Cristo, por assim dizer. Ele ganhou também o respeito do centurião. Já falamos sobre isto. 38º lugar. Nós vemos José como o Senhor Jesus Cristo ser numerado com os transgressores. Transgressores ali naquela prisão, ele foi numerado entre eles. E o Senhor Jesus Cristo foi também numerado entre os transgressores. E é curioso nós vermos como não somente ele estava no lugar onde estavam transgressores, e o Senhor Jesus Cristo esteve no lugar onde estavam transgressores, mas eles tiveram 2 transgressores, um de cada lado. José também está associado com 2 transgressores, que é o copeiro mor, que estava lá preso também, e o padeiro. E isto é muito significativo. E sobre isto eu gostava de dizer alguma coisa. E o que é que eu quero dizer sobre isto? José foi uma bênção para um e José foi um emissor de juízo para o outro. O Senhor Jesus Cristo foi uma bênção para um dos malfeitores que estava ao lado dele e foi condenação para o outro que estava do outro lado. E nisso também nós vemos como José é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Porque, como vocês sabem, o copeiro mor foi libertado da prisão, mas o padeiro foi enforcado. É curioso nós repararmos no capítulo 40 e no versículo 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, te pendurará num pau e as aves comerão a tua carne sobre ti. O copeiro seria libertado, mas acerca do padeiro lemos isto, que iria acontecer isto, e aconteceu. É também curioso, nós vemos que é relacionado com o poupar do copeiro, o copeiro foi poupado e não foi morto, foi liberto. Relacionado com o copeiro, nós lemos no capítulo 49, versículos 10 a 12. Não, desculpa, eu enganei-me. Deve ser ou é o 40, 10 a 12, provavelmente. Enganei-me de alguma maneira no texto.
Se calhar. Não, 40-19 eu já disse há pouco. Desculpem lá, eu já vos digo. É quando, eu digo já, relacionado com o copeiro ser poupado, nós lemos já acerca do cálice, em que as uvas eram espremidas, o que nos sugere o sangue derramado. Portanto, há uma associação entre o copeiro que foi libertado, de uma forma típica, e ele está associado ao cálice, às uvas espremidas que nos falam do sangue de Cristo. Portanto, significa que, tipicamente, ele é salvo, tipicamente, pelo facto do sangue de Cristo. Como? 41, então é 10 a 12. Obrigado. 41, 10 a 12. 10 a 12. Obrigado. Obrigado pela correção. E na vide, exatamente, é o capítulo 40, eu pus 49 porque me enganei, mas é o 40. E na vide 3 sarmentos estava como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. Estou com o copeiro a falar. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó. Repara, ele está associado ao cálice, ele está associado ao vinho, ao sumo da uva, ele está associado àquilo que nos fala do sangue de Cristo. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, versículo 13, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. Já repararam? Ou seja, pelo facto de o copeiro estar associado ao cálice, estar associado às uvas, estar associado ao vinho, que nos fala do sangue de Cristo, e ele encontrou libertação. E porquê é que o padeiro não encontrou libertação? Vocês vão reparar a diferença. Ainda hoje, todos aqueles que creem na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, pelo sangue que ele verteu, é que encontram libertação. Nós não encontramos libertação em mais nada, nem em mais ninguém, a não ser na obra que Cristo realizou na cruz, quando derramou o seu sangue, do qual falam estas uvas espremidas naquele cálice. Porquê é que o padeiro não foi salvo? Porque vocês vão ver que ele estava associado, sabem a quê? Cestos cheios de manjares, comida confeccionada pelo homem, obras, comida elaborada. O que ele tinha era comida elaborada pelo homem, que nos fala de obras, manjares, sugerindo esforço humano, obras humanas, de mãos humanas, que não têm poder para libertar ninguém do pecado. E para pessoas assim, só resta uma coisa, maldição. Sabem que a maldição está associada às obras? Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a Bíblia diz que eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Curiosamente, a figueira foi a única árvore que nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou. Eles estavam a tentar cobrir a sua nudez com algo amaldiçoado por Deus. E eles tentaram cozer para si aventais vestidos com folhas de figueiras. Eles tentaram fazer boas obras. Os aventais que estavam a fazer era produto das suas mãos, da sua elaboração, do seu esforço. Mas aquilo que eles estavam a tentar cobrir, que era a sua nudez, estava a ser coberto com algo que tinha a maldição de Deus, que era a figueira. Enquanto que nós vemos na Bíblia que a seguir o Senhor que reprovou aquilo, o Senhor reprova isso. Ainda hoje as pessoas têm todas a tendência de pensarem, quando eu falo com elas, e digo que elas precisam de se converter e de salvar, elas normalmente, a maior parte das pessoas dizem, não há problema nenhum. Eu quando lá chegar, Deus não me vai condenar. Porquê é que Deus não te vai condenar?
Porque eu tenho feito bem, eu não faço mal. Estão confiadas nas boas obras que fazem. Mas essas boas obras em que elas confiam estão amaldiçoadas por Deus. Porque o melhor que nós podemos oferecer para Deus é pecado. Aquilo que sai das nossas mãos está afetado pelo pecado. E como nós estamos afetados pelo pecado, tudo que é produto da nossa mão é pecado. E eu não posso oferecer nada a Deus, de mim próprio, a Deus, para Deus aceitar, porque está manchado pelo pecado. E então Deus chegou ao pé de Adão e Eva e disse: tirem isso não serve. E Deus vestiu-os com peles de animais. O que é que significa isto? Que algum animal teve que morrer para que a nudez deles pudesse ser coberta. E isto é figurativo, é típico do facto do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário ter que dar a sua vida, ter que verter o seu sangue, de que nos falam aquelas uvas espremidas naquele cálice do copeiro, para que a nossa nudez pudesse ser coberta. E é isso que Deus aceita, e não aceita mais além disto. Portanto, eu gostava de sublinhar bem isto. É curioso também nós lermos que o padeiro, como lemos há pouco, foi pendurado num pau. Sabem o que é que nós lemos na Carta aos Gálatas? E aí quero que vocês leiam. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, sabem o que é que ele diz no versículo 13? Diz ele assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o padeiro foi pendurado no madeiro, e o padeiro foi maldito. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E sabem quem é que foi pendurado no madeiro? Foi o Senhor Jesus Cristo. Para que ele não seja maldito, ele foi maldito. Para que ele seja recebido na presença de Deus e seja bem-aventurado, seja bendito por Deus. Para que Deus diga bem a meu respeito, Jesus foi maldito. Não há outra salvação a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara, desde uma ponta à outra, a este respeito. Portanto, assim foi na cruz também. Na cruz do Calvário, um foi salvo. O malfeitor que se arrependeu foi salvo. E o outro ficou perdido. Um foi para o paraíso, o outro foi para a perdição. Em 40º lugar, José evidenciou conhecimento do futuro. Ao interpretar os sonhos, José predisse o futuro. E predisse o futuro tanto do copeiro como do padeiro. E disse-lhes a eles que estavam numa prisão com eles: olha, dentro de dias a ti vai-te acontecer isto, e a ti vai-te acontecer aquilo. E aconteceu! E isto é figurativo acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que mais do que ninguém falou acerca do futuro. E disse o que é que vai acontecer no futuro. E o Senhor Jesus Cristo acerca disso disse, para que ninguém tivesse dúvidas: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Também é curioso, e quero aqui destacar este aspecto, que quando José falando acerca do futuro, ele atribui a glória ao outro. No capítulo 40 e no versículo 8, ele diz assim: e eles me disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Não são de Deus as interpretações? Ou seja, José não atribuiu a si a sapiência acerca das interpretações, mas a Deus. E acerca do Senhor Jesus Cristo, que tanto falou acerca do futuro e que se vai cumprir, como nós sabemos. Sabem o que é que nós lemos que ele disse? Eu cito. Ele disse assim, no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 49, eu passo a citar: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Ele falou muito. Ele disse: eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, e ele me deu mandamentos sobre o que ele dizer e sobre o que ele falar. Não são as interpretações de Deus? Que figura admirável que nós temos aqui do Senhor Jesus Cristo na pessoa de José.
E aqui quero fazer um apelo àqueles de vós que ainda estáis perdidos nos vossos pecados, que sois pecadores perdidos. Cuidado, porque assim como a palavra do padeiro, a palavra que José disse acerca do padeiro se cumpriu, e ele foi mesmo enforcado, pendurado naquele madeiro, diz Jesus, e cito, sabe o que Jesus disse? Quem não crer será condenado. E podem ter a certeza, aqueles de vocês que me estão a ouvir agora, que se vocês não crerem em Jesus Cristo como vosso Salvador e continuarem a confiar nas boas obras que vocês fazem, no vosso esforço humano, vocês certamente serão condenados. Porque só pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário podereis ser salvos. Em 42º lugar, estou quase a terminar. 42º lugar e último lugar. José quis ser lembrado. No capítulo 40, no versículo 14, ele disse assim: porém, lembra-te de mim. Ele virou-se para o copeiro. Quando disse ao copeiro que o copeiro ia ser libertado, passado um tempo, ele disse: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Lembra-te de mim, copeiro, quando fores libertado, tu lembra-te de mim. E isto para mim é muito significativo. Lembra-te de mim, disse José o copeiro. O que é que o Senhor Jesus Cristo nos diz a nós? Fazer isto em memória de mim. Lembra-te de mim. O Senhor Jesus Cristo agora vira-se para nós fomos libertados por Ele. E Ele diz: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E há crentes que nunca se lembram dele, que não vão à ceia dos Senhores, que se esquecem da ceia dos Senhores, como sendo algo tão importante. Eu sobre isso falarei da próxima vez, não vou falar agora porque a nossa hora está adiantada. Sabe o que é que aconteceu? Diz a Bíblia. O copeiro foi libertado. E sabem o que aconteceu? Ele esqueceu-se. Esqueceu-se de José. E tantos há a quem Jesus tem libertado, que se tem esquecido de Jesus. E sabem de uma coisa? Sabem o que é que ele disse mais tarde? Leiam comigo no capítulo 41. Vamos ver o que é que ele disse. Capítulo 41. Sabem o que é que o copeiro disse? Disse assim, versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e falou com todos os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Versículo 9. Então falou o copeiro mora a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Sabem porque é que ele disse que se lembrava dos seus pecados? Porque se tinha esquecido de José. Queridos irmãos, esquecermos nos lembrar do Senhor na ceia do Senhor é pecado, irmãos. Ficardes em casa sem vires à ceia do Senhor é pecado. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Tudo quanto eu puder dizer acerca disto, não direi o suficiente que deve ser dito. Pecado não é só fazer mal. Pecado é não fazer o que está certo. E eu penso que o nosso Senhor Jesus Cristo merece que a gente se lembre dele, agradecendo-lhe aquilo que ele fez por nós. Eu gostava de continuar, mas vamos continuar depois, que eu quero falar mais acerca disto, da ceia e da importância da ceia. Mas o meu desejo e a minha oração é que o Senhor os abençoe a todos. Que assim seja.